Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington. Ele foi conhecido como o assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou em torno de 36 mulheres jovens na década de 70 ou até mesmo antes disso. Nós, serial killers, somos seus filhos, seus maridos, estamos em toda parte e haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Olá, para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Amanda Lopes, muito prazer e fica comigo até o final e escuta essa história chocante, porque ela é muito da verdadeira, viu? A personalidade. Theodore Ted Robert Bundy, como quase todos os assassinos em série, teve uma infância muito conturbada, cheia de violência. Sua mãe Louise, quando ainda muito jovem, se envolveu com um militar da Força Aérea Americana, muito mais velho do que ela. E desse breve relacionamento, a jovem acabou tendo um filho, Ted, e o pai mesmo acabou nunca mais aparecendo. E para evitar um escândalo na vizinhança e na família também, então eles preferiram abafar o caso e decidiram que os pais de Louise, no caso os avós de Ted, fossem os pais dele e a Louise fosse a sua irmã. Ted então cresceu assistindo seu avô espancando a sua avó inúmeras vezes. Agressões físicas e verbais era rotina na família dele. A mãe de Ted, fugindo dessa vida turbulenta, se casou e se mudou para outra cidade, levando junto o seu filho Ted, que na época tinha 5 anos de idade. Foi do padrasto que Ted herdou o sobrenome Bundy. Bundy era considerado uma criança tímida, insegura e muito solitária. Passava o seu tempo cuidando de seus irmãos mais novos e torturando animais, comportamento juvenil comum entre psicopatas. Ele sofria bullying na escola onde estudava, mas apesar disso, ele era o melhor aluno do colégio. Com o passar dos anos, passou a ser considerado por seus conhecidos como um rapaz inteligente, educado e elegante. Trabalhou desde cedo, apesar de nunca ter mantido estabilidade em seus empregos. Juventude. Foi com 21 anos, então, que Ted descobriu que os seus pais, na verdade, eram seus avós, então que Louise não era sua irmã, era sua mãe. A partir daí, então, Ted virou uma pessoa muito fria e obcecada em manter controle de tudo em sua vida. E, a partir daí também, que ele voltou a estudar e se formou em psicologia. Bundy começou a estudar direito e filiou-se ao Partido Republicano. Muitos cotavam ele como um provável candidato político. Além disso, ele estava sempre bem arrumado e era bastante simpático com todos. Não tinha relações próximas, mas sempre conquistava todos e se destacava em seus trabalhos. Apesar das relações tumultuadas na família e a falta de amigos também, isso não impediu que Ted se apaixonasse. Ele namorou algumas garotas, mas o grande amor da vida dele mesmo foi Elizabeth. Elizabeth Kloepfer. O romance do casal durou muito tempo e ele se tornou um bom padrasto para a pequena Tina, filha de Elizabeth. Os crimes. Quando Ted começou a estudar direito em Utah, que era próximo à casa dele, foi aí que começaram a acontecer os crimes. As garotas começaram a desaparecer, mas logo já descobriram que elas não estavam só desaparecendo, elas estavam sendo sequestradas, abusadas e mortas. Todas as vítimas de Ted Bundy foram jovens mulheres. Bundy, como alguns assassinos em série, mantinha um padrão no seu modo de agir. Abordava jovens em escolas, parques, fraternidades, universidades e fingia estar com o pé ou o braço engessado, pedindo então ajuda à vítima para carregar compras ou livros até o seu carro. Utilizava como veículo um Fusca que não possuía o banco da frente do carona e nem o trinco da porta do mesmo lado. Acho que você entendeu o motivo disso, né? Como Ted era muito simpático, muito gentil, dócil, então não era muito difícil ele convencer as meninas a irem até o carro com ele. A partir daí, Ted variava o destino da vítima. Algumas não sofreram tanto, ironicamente falando. Elas eram logo estranguladas, mas antes de perder a vida, Bundy abusava sexualmente. Outras sofriam bastante, como por exemplo Melissa Smith, de 17 anos, cujo cadáver foi encontrado com sinais evidentes de tortura. Pedestres caminhando descobriram um cemitério de ossos na floresta em Washington e logo descobriram
que na verdade esses ossos pertenciam às mulheres desaparecidas da cidade de Washington e de Utah. E a partir daí, todas as evidências, descrições apontavam para Ted, e ele acabou sendo um procurado da polícia. Às vezes, Ted retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões, ele invadiu a casa de suas vítimas à noite e as espancava enquanto dormiam. Bem, os crimes começaram a ser desvendados através de Carol Da'Honch. Ted tentou atacá-la, mas ela entrou em luta corporal com ele e conseguiu escapar. Carol conseguiu chamar a polícia e descreveu as características físicas do homem, assim como o do Fusca que ele dirigia. Mas apenas em agosto de 1975 que ele foi preso acidentalmente por uma fiscalização de rotina da polícia, acredita? A prisão. Ele foi preso então em agosto de 75 e ainda conseguiu fugir 2 vezes da prisão e voltou a cometer crimes na Flórida, incluindo 3 homicídios antes de ser recapturado definitivamente em 1978. Com 2 sentenças de morte e uma terceira que veio mais tarde, Ted Bundy foi encaminhado para o corredor da morte da prisão estadual da Flórida, onde ele permaneceu por quase 10 anos. Durante o período em que ficou preso, ele deu algumas entrevistas para jornalistas. Bem, com todos os recursos esgotados, então Ted finalmente aceitou em falar francamente, seriamente com os investigadores, e ele confessou a maioria dos seus crimes. De acordo com um dos detetives, foi para alguns investigadores que ele confessou assassinar 36 mulheres. Os relatos eram tão detalhados que davam a impressão de que Bundy estava no local dos fatos, revivendo os crimes. Os julgamentos. Até nos julgamentos, Ted era muito sedutor, muito teatral. Assim, ele usava dos mesmos artifícios para convencer os júris e a população que era inocente. Ted não fez questão de ter um advogado e decidiu se defender sozinho. No primeiro julgamento, em 25 de junho de 79, a estratégia não deu certo. Então, ele foi condenado pelas 2 mortes das mulheres da casa da fraternidade da universidade. O segundo julgamento, na Flórida, em 7 de janeiro de 1980. Ted também foi condenado pela morte de Kimberly Leak, de apenas 12 anos. Para evitar o erro anterior, ele optou por ser representado por uma dupla de advogados. A tese era provar a insanidade do acusado. Mesmo com todos os esforços da defesa, Ted foi mais uma vez considerado culpado e sentenciado à morte. Ted ouviu o resultado sem expressar nenhum tipo de emoção, nenhuma reação. E ele foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica. Vítimas de Ted Bundy. Karen Chandler e Kate Klein foram uma das vítimas sem sorte de Ted. A primeira, a Karen, teve os dentes quebrados, a sua mandíbula e o seu crânio destruído, os dedos esmagados e sofreu inúmeros cortes em volta do corpo. A segunda, Kate, sangrava demais pela cabeça. O seu rosto estava retalhado, provavelmente com uma faca, sua mandíbula estava em pedaços e com sinais de torturas no pescoço. Bem, ao todo foram mais de 30 meninas estupradas, assassinadas e torturadas por Ted, mas ele admitiu 30 homicídios em 7 estados diferentes nos Estados Unidos. Entretanto, a estimativa é que esse número deva ser maior, dados os numerosos casos com autoria não comprovada de jovens encontradas sem vida e vitimadas pelo mesmo modo de agir de Bundy. A execução. Bundy foi eletrocutado pelo estado da Flórida em 24 de janeiro de 1989. E, para sua última refeição, ele pediu bife, ovos, pães e café. Mas na hora de comer, o abençoado não estava com fome, rejeitou a refeição. No lado de fora, aproximadamente 2.000 pessoas cantavam, dançavam e soltavam fogos de artifício, aguardando ansiosamente a execução na cadeira elétrica. Suas últimas palavras? Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. Jim era um de seus advogados e Fred era o ministro metodista
que rezava com Bundy durante a noite. Bem, Ted foi condenado pelo assassinato de 36 mulheres, mas a estimativa da polícia é que esse caso chegue a 65 assassinatos. Segundo as autoridades, o seu primeiro assassinato foi quando ele tinha 14 anos de idade, quando ele matou o seu vizinho de apenas 8 anos. Fico por aqui aguardando o seu joinha, compartilha com os amigos essa história também e se inscreva no canal, não se esqueça, tá? Até a próxima!